Eu quero compartilhar uma palavra com todos vocês. E eu quero começar aqui com um versículo que eu acredito que é um dos mais conhecidos de todos nós. Mas eu gostaria que você permitisse o Espírito Santo falar ao seu coração, em nome de Jesus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. E você vai entender o que Deus está fazendo na sua vida nesse tempo. Ou o que Ele está querendo fazer na sua vida nesse tempo. Paulo escreve assim aos Coríntios, no verso 17. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Diga comigo assim, olha, nova criatura. Vamos mudar assim, ó, nova criação. Amém? Alguém está em Cristo, é uma nova criação, uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Fizeram novas. Eis que tudo, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Pai, fala com a gente aqui nesta hora. Fale ao nosso coração aqui esta noite, e glorifica teu santo nome neste lugar. No precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Você já parou para fazer uma pergunta? Hoje esse texto, esse versículo ficou na minha cabeça. E tem horas que porque a gente conhece a palavra, lê a Bíblia, e é um versículo que a gente decora ele desde os primeiros momentos na vida cristã, e a gente talvez não pensa na grandeza do que está aí. Mas essa palavra ficou no meu coração durante todo o dia. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Por que Deus faz uma nova criação? Você já parou para pensar o porquê que você é uma nova criatura? Por quê? Pare para pensar. Por que você é uma nova criatura? Porque todo aquele que entrega a vida para Jesus se torna uma nova criatura. Porque é necessário que o ser humano precise e viva esta experiência de ser uma nova criação. Por que é necessário ser uma nova criação? Gostaria que você pensasse nisso. Pensasse nisso mesmo de todo o seu coração. Por que você é uma nova criação? Sabe, queridos, Deus é um Deus que multiplica as coisas. Desde a criação você vai perceber Deus falando sobre multiplicação. Deus não vai multiplicar o que está estragado. Deus não vai multiplicar o que está errado. Deus corrige, conserta e Ele multiplica. Então é muito importante que você, ao olhar para esse texto e se enxergar nele, você possa entender que você é uma nova criação. E Deus tem um propósito nessa nova criação. O único meio de Deus se reproduzir é em nós. Deus quer se reproduzir em nós. Então existe alguma coisa muito boa na sua vida que Deus quer reproduzir, Deus quer multiplicar. Agora, Deus não multiplica nada que está estragado e está desarrumado. É preciso que você compreenda que algumas coisas em nossa vida precisam ser ajustadas para que a gente possa entrar nessa dimensão de multiplicação do que Deus quer fazer na nossa vida. Deus faz de você uma nova criação, porque Ele quer multiplicar alguma coisa de muito importante na sua vida. Sabe por que você está vivo ainda? É porque existe algo muito precioso em você. No Salmo de número 8, eu gostaria que a gente fosse para lá agora, no versículo de número 3. Davi
tempos atrás até preguei sobre isso. Davi, ele fala assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem? Que é o homem? Para que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Quem é o homem? Quando eu olho para o sol, a lua, as estrelas e toda a criação de Deus, eu falo assim: quem é o homem? Porque quando você olha, eu imagino Davi olhando para o homem, ele não só olhava o homem, o ser humano, ele olhava para ele. É quando você olha para a sua própria espécie, e você olha para a sua própria espécie e fala assim: meu Deus, quem é o homem? Só que você é a obra-prima da criação de Deus. Você é a obra-prima da criação de Deus. Tudo que Deus criou, Ele falou, mas quando Ele foi criar você, Ele fez você. Você é criado à imagem e semelhança de Deus. Existe um DNA de Deus na sua vida, uma marca de Deus na sua vida, uma capacidade de criar, de fazer, de multiplicar, uma capacidade de fazer coisas extraordinárias, porque é o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Só que esse ser humano, fora da presença de Deus, é um desastre. Esse ser humano longe da presença de Deus é um desastre. E quando eu falo longe da presença de Deus, não estou dizendo alguém que está perdido lá fora. Às vezes existem pessoas que estão longe da presença de Deus dentro de casa. E é sobre isso que eu gostaria que a gente pudesse inclinar o nosso coração esta noite, para entender que existem algumas coisas em nossas vidas que precisam ser tratadas, subtraídas, tiradas, mudadas, para que Deus possa olhar aquilo que tem de tão importante, tão precioso dentro de você, que Ele quer multiplicar. Existe algo tão bom na sua vida, por isso que você está vivo ainda. Existe algo tão precioso na tua vida, por isso que você está vivo ainda. Vou ser sincero com você, talvez era para você ter morrido já. Mas Deus olha para você, Ele viu algo tão bom na sua vida, que Ele quer multiplicar isso na sua vida. Existem valores e potenciais que estão dentro de você, que Deus quer multiplicar. Existem capacidades que estão na sua vida, que Deus quer multiplicar. Só que aí, queridos, eu falo que é importante que a gente aprenda uma coisa. Não é porque a Bíblia diz lá em Coríntios que eu sou uma nova criatura, que é uma nova criação, e eu sossego ali. Existe um caminho que eu preciso andar nele. Existe uma conduta que Deus quer que eu ande nela. Quando a gente continua lendo o Salmo 8, versículo 3, eu li o 3 e o 4, ele fala assim, versículo 5: fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroastes. Você não tem noção do tamanho da autoridade e do poder que está sobre você. Por isso que o diabo luta muito, muito para destruir sua vida. Porque você é alguém muito, mas muito precioso para Deus. Muito precioso para Deus. Só que aí tem uma questão, queridos. Eu falo assim: pastor, mas o senhor falou de gente que está longe, afastado e tal. Quando a gente olha para o ser humano, tem muita gente perdida dentro de casa. E aí entra uma questão que eu e você precisamos olhar e ver o que há em nós que precisa ser mudado, tirado, transformado.
Porque às vezes, se nós não tomarmos cuidado, nós colocamos a nossa vida, como eu disse domingo passado, num controle, num modo automático. E a gente não para inclinar o nosso coração para Deus e corrigir algumas coisas que precisam ser corrigidas. A Bíblia é um espelho. E toda vez que você lê a Bíblia, você vai enxergar você nesse texto, nessa palavra. Porque a Bíblia vai revelar quem você é. Nós passamos a conhecer o pecado e o erro quando a gente começa a olhar para a palavra de Deus e dizer, eu sou esse cara. E aí existem algumas atitudes nossas que Deus está esperando que tomemos para que Ele possa multiplicar aquilo que tem de bom dentro da gente. Existem alguns caminhos que nós precisamos andar neles para que Deus possa fazer aquilo que Ele quer fazer. E às vezes a gente quer que Deus faça coisas grandes, quando na verdade nós precisamos colocar toda a nossa vida em Deus, e buscarmos a Deus, e lançarmos todo o nosso ser a Ele. Se entregarmos sem reservas, se entregarmos com mais dedicação, é olharmos para a nossa vida e falar, isso daqui na minha vida precisa sair. Esse tipo de comportamento, esse tipo de fala, esse tipo de pensamento, esse tipo de prática não combina comigo, não combina com o reino de Deus. Porque a gente tem a ideia de que Deus olhou para nós, salvou a gente, fez de nós uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, e aí eu não preciso me santificar, não preciso me consagrar, não preciso me consertar, não preciso olhar no espelho e olhar para a minha vida e falar assim, eu preciso mudar isso. Porque o Espírito Santo, com certeza, ele vai apontando algumas coisas que precisam ser tiradas. E a gente, às vezes, é tardio para entender isso. Você já parou para permitir o Espírito Santo falar com você? Olha, isso aqui está errado, e você deu voz a ele? Senhor, é verdade isso. Eu sou linguarudo. Eu falo mal com facilidade das pessoas. Eu penso mal do meu próximo. Eu faço isso, faço aquilo, não vou fazer a lista aqui, tem uma lista. Se a gente não parar para olharmos as nossas atitudes, a gente não vai ver Deus fazendo aquilo que Ele quer fazer. Quer uma prova disso? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Verso 23... Capítulo 5, verso 23, é um texto bastante conhecido da gente. Mas esse texto quer ensinar uma coisa, algo muito profundo para nós. Ele fala assim, se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, é uma atitude sua. Eu estou trazendo uma oferta, é uma atitude nobre, bonita. Eu estou trazendo uma oferta. E aí Deus fala assim, a oferta precisa estar alinhada ao comportamento. A minha vida cristã precisa estar ligada e alinhada a um comportamento. Porque senão não vai passar de uma religiosidade. Por isso que Isaías 29:13 fala assim, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Eles vivem a prática daquilo que maquinalmente aprendeu. Então, Ele vai falar assim, olha, quando você trouxer a tua oferta no altar, e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando faz a tua oferta. Você era para pensar que Deus não está preocupado com o dinheiro? Não é a tua oferta que vai, não. É a tua atitude, a tua maneira de viver, que vai revelar, ou que vai manifestar aquilo que Deus quer fazer. Deus fala assim, conserta primeiro para que eu possa abençoar. E isso eu quero que você compreenda, que existem coisas na nossa vida que Deus quer que você conserta primeiro, porque Ele vai multiplicar o que Ele tem na tua vida aí. Nós estamos em umas quartas proféticas e eu fiquei pensando hoje sobre o que eu ministraria nessa quarta profética esses dias. Mas Deus começou a colocar no meu coração, eu quero multiplicar o que tem de bom nos meus filhos. Eu não quero multiplicar o que está estragado. Por isso que eu fiz deles uma nova criação. Eu não podia pegar um povo perdido, longe de mim, afastado de mim e multiplicar essa gente. O pecado de Adão passou a todos.
Ouça bem, 1 Coríntios capítulo 15, eu vou voltar aqui. 1 Coríntios 15, vamos lá. Olha para isso. Versículo 49, assim como trouxemos a imagem do que é terreno, ou seja, do primeiro Adão. E o primeiro Adão está falando na vida de muita gente hoje. Pastor, mas ele nasceu de novo. Sim, nasceu de novo. Ele está na igreja, entregou a vida para Jesus. Mas você vai conduzir a sua vida, rapaz. É você que vai conduzir a sua vida. O Espírito Santo vai te guiar, vai te orientar, vai te conduzir. Mas você não é um ser que não tem capacidade de pensar, de tomar decisões. Deus não criou você um robô. Deus fez você livre para vir aqui numa quarta-feira à noite, depois de um dia que teve uma tempestade de terra, de poeira nessa cidade. Eu fiquei pensando como é que vai ser o culto à noite. E você está aqui porque você tomou uma decisão. Eu vim buscar Deus, eu vim adorar o meu Deus, eu vim honrar o meu Deus. Sabe por que é decisão? Então o Senhor olha para nós e fala assim, se você trouxe a imagem do terreno, trouxe a imagem do Adão, do primeiro Adão, do homem do pecado, que passou a todos os homens. Você trouxe essa imagem, você sabe quem ele é. O homem, o Adão do pecado, é aquele cara que vive só pela vontade humana, é a coisa só terrena, é os pensamentos terrenos, é disputa, é um monte de coisa, é o pecado que entrou. E tem horas que tem gente que está dentro da igreja que parece que não houve nenhuma transformação. Ele foi batizado, está na igreja, mas não mudou nada. Não tem mudança de comportamento, de tratamento, de misericórdia, de amor. Parece que Tiago 2,13 não vale para a vida de muita gente. Esse é um versículo que eu temo. Porque ele fala assim, o juízo é sem misericórdia para com aquele que não exerce misericórdia, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Você entendeu isso? Tem gente que não tem misericórdia. E a Bíblia diz que o juízo vai ser sem misericórdia para com aquele que não tem misericórdia. Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Hoje o fulano pode ter errado, mas amanhã pode ser você. Hoje ele precisa da sua mão estendida, de repente amanhã pode ser você. E tem gente que não sabe ter misericórdia. Mas eu estou dentro da igreja, eu sou uma nova criatura, nova criação. Eu entrego dízimo, oferta e primícia. Mas quantos de nós estamos trazendo a nossa oferta e o Espírito Santo falou assim, vai reconciliar com o teu irmão? Não estou nem aí. Eu trago a oferta. Querido, eu estou trazendo uma palavra para você nessa noite, para você pensar sobre a sua nova criação. Para você entender uma coisa, tem coisa boa na tua vida que Deus quer multiplicar. Se tem uma coisa que Deus gosta de fazer é multiplicar. E tem coisas na sua vida que Deus quer multiplicar. Você está vivo porque Deus tem coisa, e Ele viu coisa na tua vida que Ele quer multiplicar. Mas tem coisa que não presta na tua vida, Deus está dizendo assim, põe em ordem essa casa. Põe em ordem essa casa, arrume essa casa. Põe em ordem a sua vida, põe em ordem esses pensamentos, põe em ordem essas emoções. Põe no lugar. Porque aí ele diz no versículo 49, assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. Queridos, enquanto o mundo não vê Cristo em nós vamos passar de uma igreja sem expressão. Enquanto as pessoas olharem para você, não falar assim, eu estou vendo Jesus em você. Tem amor, respeito, carinho, atenção, misericórdia. Tem gente que ele só é semeador de contenda. Provérbios capítulo 6, vamos ler? Vamos ler alguns versículos, parece que tem gente que esqueceu de ler eles. Eu vou dizer uma coisa para você, nós estamos numa quarta profética, e nessa quarta profética Deus está querendo mexer alguma coisa na tua vida que vai doer. Porque separar trevas de luz, ninguém gosta de separar. Antes que Deus trouxe uma palavra, Deus trouxe uma mudança para o livro, no tempo da criação, no livro de Gênesis. Ele separou trevas e luz. Havia trevas sobre a face do abismo. A Bíblia diz que haja luz. Ele acabou com as trevas, separou as trevas e falou assim, eu vou declarar a luz aqui. A separação não é fácil, ela dói. A gente não gosta, mas tem coisas que Deus vai falar para você, isso aqui não está certo.
esse tipo de atitude não está certo. O Espírito Santo está falando com você. Você está trazendo a oferta no altar e você não vê o resultado dessa oferta, porque você continua bicudo, você continua gente que de repente está ali e você não conserta, alguma situação está errada de relacionamento. Então não vale nada, é aquela coisa que você traz aqui, um dinheiro, que nem para a igreja vai ser abençoado. Deus quer pegar esse pouco, talvez, que você traz, e dizer assim, eu continuo sendo o Deus que multiplica o que você traz. Mas quando eu tenho uma atitude de vida que honra o meu Deus, que ando de tal forma que eu posso perder, ser humilhado, maltratado, xingado, mal entendido, seja lá o que possam falar de mim, mas o que importa é o que eu tenho vivido com o meu Deus, é o meu relacionamento com o meu Deus, e se alguma coisa eu fiz, ou defraudei, ou magoei, entristeci alguém, eu vou corrigir isso, porque eu não vou multiplicar o que não presta na minha vida. Eu quero que Deus pegue o que presta e fale, eu vou multiplicar esse Sérgio na terra. Devemos trazer a imagem do celestial. Provérbios 6, verso 16. A gente vai contando os dedos. Diz assim, olha, 6 coisas o Senhor aborrece. Tem gente que lê isso daqui, parece que está lendo gibi. Não tem temor, gente. Se tem um tempo onde o mundo está vivendo sem temor, aquele rapaz, artista, não vou falar o nome dele aqui, fez uma brincadeira de mau gosto. Pode ter picareta nesse reino, pode ter gente que fala, que rouba, pode ter pastor, pode ter padre, seja lá o que for, mas não meta o dedo na igreja de Deus. O Senhor lá levanta e aponta o dedo na cara dele, não mexa com a igreja. Tem gente que vai colher certas coisas na vida porque acha que pode falar o que pensa na cabeça, que vem na mente, gente. Ouça bem que eu vou dizer para você. Se você viu algum fulano cair, o Beltrano caiu, a igreja fulano, fica na sua e ore por ele. Porque um monte de gente aponta o dedo para os outros, mas faz coisa pior. E acha que está de boa e que Deus não olha para isso. Deus olha sim. E Deus está mandando dizer para você nessa noite, eu fiz de você uma nova criação, e eu tenho uma coisa doida para multiplicar, e a segunda coisa doida que Deus gosta, eu vou falar daqui a pouco, Ele quer multiplicar na tua vida alguma coisa boa aí, tem alguma coisa muito boa, por isso você está vivo ainda. Vamos lá, 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Querido, que Deus me livre de cada uma dessas. Eu não quero nem aborrecer e nem abominar o meu Deus. Vamos ler? Olhos altivos, número 1. Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que trama projetos iníquos. Pés que se apressam a correr para o mal. 5. Testemunha falsa. Não vou nem falar. Que profere mentiras e que semeia contenda entre os irmãos. Qual que é a 7ª? O que semeia contenda entre os irmãos. Isso daí é Bíblia. Irmão, não estou falando isso aqui porque tem alguma situação na igreja, não está de boa. Eu não estou sabendo de nada. Se tiver também, agora eu vou saber. Mas eu vou dizer algo para você. Deus colocou no meu coração que Ele quer multiplicar sobre a sua vida algo tão glorioso que você precisa colocar uma coisa na sua vida em ordem. Vai trazer a oferta? Vai primeiro reconciliar com o teu irmão. Porque senão vai ser uma oferta inválida. O que Deus quer fazer na tua vida é que quando você trouxer uma oferta aqui, seja lá 5, 10, 50, 100, 1000, seja lá o quanto você está trazendo, não importa. O que você vai trazer aqui precisa estar ligado no trono. Porque Ele vai pegar essa oferta, Ele vai multiplicar de uma forma que você fala assim, eu não sei o que aconteceu com a minha vida, multiplicou. Sabe o grande problema de muitas pessoas? Ele não está entendendo que aquilo que o Senhor quer fazer, Ele quer multiplicar a tua vida, mas algumas atitudes nossas precisam ser corrigidas. Eu estou esperando Deus me libertar. Que Deus, cara? Você está vendo que aquele tipo de atitude lá está desonrando a Deus? Para com ela.
Está vendo que entrar naquele sitezinho sem vergonha, vagabundo, frajuto, que você sabe que há um monte de podridão que está aparecendo ali, está estragando a sua mente, acabando com a sua vida e te viciando. E você fica lá. Vai ler a Bíblia, vai buscar Deus, vai orar ao Senhor. Vai entrar no propósito de 21 dias de jejum e oração. Coloca um propósito com Deus. Semana da virada está aí. A igreja está investindo, trazendo profetas de fora, porque acreditamos muito que Deus vai abençoar de uma forma gloriosa. Essas pessoas são escolhidas em oração. Quando a gente ligou para o pastor Alberto Correia, ele falou assim, a única semana que eu estaria livre era essa, porque estava separado para nós, está na agenda de Deus. Então, queridos, entenda bem, existem coisas que eu preciso fazer para que Ele possa multiplicar. Segunda coisa que Deus gosta muito, Ele gosta de multiplicar. Deus quer multiplicar. Deus quer pegar 5 pães e 2 peixes e multiplicar. Deus quer multiplicar você. Eu vou fazer gente igual você. As pessoas vão olhar para você e ver Jesus em você. Ele fez isso. Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Depois você pega Mateus 28:10 e vai dizer o quê? Que Jesus não deixou de ser unigênito para ser o primogênito. Aí quando você pega aquele texto de Mateus capítulo 11, que fala assim, se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito trigo, muita vida, muito trigo. Mas por que ele usa o grão de trigo? Porque o único grão que é igual um ao outro. Não existe grão de trigo diferente do outro, eles são iguais, são semelhantes. E Deus está dizendo assim, o grão de trigo caiu na terra, morreu, Jesus, mas Ele vai ressuscitar e vai trazer muita vida, vai gerar muitos filhos, iguais, semelhantes. Mas não é porque isso está profetizado, declarado, que eu vou sentar-me e dizer assim, que Deus me santifique. Não, você é alguém que vai viver, vai pagar conta, vai se relacionar, vai conversar, vai trabalhar, vai lidar com gente esquisita, gente estranha, você vai lidar com N situações, mas entenda bem uma coisa, Deus está no controle da tua vida e em todos os teus caminhos, em todos os teus passos, seja Deus glorificado, querido. Honre a Deus. Sabe quando é que as pessoas viram a prosperidade de José? Quando ele assumiu o trono no Egito. Sabe quando Deus viu a prosperidade de José? Quando José estava na casa dele. Vou repetir isso para você. Sabe quando é que as pessoas viram a prosperidade de José? Quando ele assumiu o trono no Egito. O cara é próspero. Deus viu a prosperidade dele já na casa dele. Deus falou assim, esse menino vai ser próspero, ele é próspero. Tudo vinha na mão de José. Ele estava na cadeia, o melhor estava para ele. Ele era chefe em tudo, até na cadeia ele foi chefe. Sabe por quê? Porque quando você coloca a sua vida em Deus, você vai ter tentações, e quando você quer viver piedosamente em Cristo, Paulo fala isso para Timóteo, você vai ser perseguido. Aí tem gente, está sendo perseguido, porque você está vivendo piedosamente, está vivendo de uma forma que vai glorificar a Deus, glorifica a Deus pelas tribulações que você está passando, pelas mentiras que estão falando, levante a tua cabeça e continue honrando o teu Deus, porque Ele vai multiplicar a tua vida. Tem um monte de coisa azeda que precisa sair da sua vida hoje. Tem um monte de coisa errada para você tirar. Ai, pastor, minha vida é sempre essa coisa. Ó, eu estou rodando, pastor. Parece que eu estou igual o povo de Israel. Eu estou lá rodando em círculo, ó, rodando. 40 anos, pastor, não mudou nada. Está do mesmo jeito. Ó. Ai, eu dou uma melhorada, daqui a pouco estou de novo. Filho, eu não sei porque que Deus está permitindo. Ó, querido, eu vou dizer uma coisa para você aqui. Tem horas que Deus permite, guarda isso. Tem horas que Deus vai permitir alguns conflitos, dificuldades, para ver a sua atitude e o seu comportamento, ou também para abrir-lhe uma porta. Para pensar, pensa comigo aqui, ó, pensa. Qual foi a vez que você, naquele conflito, naquela dificuldade, naquela batalha, naquela luta, você descobriu uma situação que melhorou a sua vida?
extraiu de você o que você não sabia que tinha de bom. Ai, pastor, naquele tempo eu levantei pela madrugada. Ei, pastor, estava frio. Eu levantava e orava, e jejuava, e clamava, e a dor gritava. Eu gemia, irmãos, eu sei o que é gemer. Eu deitava na cama, eu gemia de tanto sofrimento que eu estava. Eu gemia, eu deitava, eu me lembro que eu ouvia meu gemido. Que eu não sabia como sair, eu tinha problema demais. Mas saiu, Deus mudou. Mas uma coisa eu fiz, Deus, eu estou aqui, ó. Em aquela situação eu criei situações, eu busquei alternativas, eu achei saídas. Deus me foi me dando e a gente conseguiu. Agora eu vou dizer uma coisa a você. Tem conflitos que Deus dá e permite vir até você. Porque Ele tem, Naum, Ele tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Eu não sei, pastor, estava tudo bem na empresa, no negócio, tal, virou tudo, me levantou contra mim, um monte de coisa aconteceu, resultado, saiu da empresa, perdeu o emprego, Gaga me chamou, eu estou despedido, meu Senhor, que terrível isso. Aí Deus falou assim, eu estou no caminho aí, eu estou nessa tormenta, porque se de outra forma você não ia sair nunca daquele emprego, você ficou enraizado ali. Aí Deus permite aquela coisa acontecer, aí você chora e lamenta e fala, Deus não olha para mim. Aí Deus fala assim, agora eu vou te abrir a porta, porque se eu abrisse antes, você não ia enxergar nunca. Aí Ele abre a porta, aí você, meu Deus, é muito melhor do que onde eu estava, ganho muito mais, as coisas mudam. Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. E a nuvem é o pó dos seus pés. Tem hora que eu olho para aquele monte de nuvem e falo assim, Deus está trabalhando aí, a poeira chegando. Querido, eu vivo uma vida cristã livre. Eu faço tudo para não pecar, eu não quero ficar pecando, eu não quero perder o que eu tenho recebido de Deus. Chance para pecar eu tenho um monte, tentação na minha cabeça, um monte de coisa vem também. Mas eu falei assim, eu sou uma nova criação, e Deus quer multiplicar o que tem de bom na minha vida. Eu vou falar uma coisa para você, tem tanta coisa que Deus quer trazer à tona, pôr para fora e te revelar, manifestar, porque Ele quer revelar isso para o mundo. A segunda coisa que Deus gosta de fazer demais é ordem. Deus é, eu vou dizer assim, Deus Ele é fissurado em ordem. Deus não gosta de bagunça. Ouça isso, Deus é ordeiro. Deus não gosta de bagunça. Deus não gosta de sujeira. Deus não gosta de desordem. Deus quer multiplicar a nova criação. Mas essa nova criação precisa aprender a viver. A Bíblia é um livro que ensina até a fritar ovo, ensina a tratar a esposa, ensina a tratar o marido, ensina a lidar com as finanças, ensina a honrar a Deus, ensina a honrar o patrão, ensina a honrar os pais, a abençoar os filhos. A Bíblia ensina tudo. Por que ensina? Para você ficar sentado e falando assim, Espírito Santo, não, filho, é para você praticar, porque você vai andar nessa terra. Você está pisando nesse chão, você é humano. E você pensa, tem coisas que você vai fazer e fala assim, eu preciso mudar. Você vai ver que daqui a uns dias vai começar a mudar o visual aqui. Porque nós pensamos, projetamos, chamamos um arquiteto. A pessoa olhou, falou assim, vamos fazer assim, assim, assim. Por quê? Porque pensou. Isso é a capacidade de fazer. Então existem muitas capacidades na sua vida que Deus quer multiplicar, mas precisa corrigir algumas coisas desse caráter aí. Eu vou dizer uma coisa profética para você. Você está a um passo de uma grande bênção. Muda esse comportamentozinho seu, chato. Azedo. Muda, seja mais humilde. Humilde. Deus gosta de ordem, querido. Quando você põe uma casa em ordem, quando você arruma a casa, aquela coisa está desarrumada, aí você arruma, você não fica satisfeito? Pelo menos minha casa é assim, a gente arruma e tal, vamos arrumar isso aqui, tal. Aí fica em ordem, tudo bonitinho. Aí você senta,
Pega uma Coca-Cola e bebe. Meu Deus, que delícia. Deita no sofá, bem, faz uma massaginha nos meus dedos, nos meus pés. Ai, que satisfação, meu Deus. Ordem. Se você ficar satisfeito com a ordem, imagina Deus. Deus quer que você põe em ordem essa cabecinha aqui, ó. Suas emoções. Deus põe em ordem, quer que você põe em ordem as coisas no lugar. O teu tempo, ó. Organiza esse tempo aí. Uma das áreas que Deus está pegando na minha vida é esse negócio de tempo. Porque se deixar, gente, eu tenho compromisso o dia inteiro e toda hora. Quem que me atende, veio atender aqui, tem hora que tem gente esperando aqui, o outro está chegando, e eu não posso nem atender com muito pressa. Eu não gosto de muita pressa, eu gosto de conversar, prestar atenção, direitinho. Mas de repente o outro já está esperando. Mas se deixar é muito atendimento. E eu preciso ter meu tempo com Deus. E eu vou dizer uma coisa para você, quando você fala assim, eu vou dedicar um tempo com Deus, você pode ter certeza que alguém vai ligar para você pedindo alguma coisa. Ou é capaz de alguém falar assim, eu estou indo me matar agora. Eu estou indo agora me matar. Aí você fala, espera mais umas meia hora, que daqui a pouco eu vou. Irmãos, é um negócio sério. Ordem. Deus gosta de ordem. Põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua cabeça. Põe em ordem a tua vida. Deus não pode começar a abrir o que Ele tem se você não colocar em ordem. Hoje, a palavra é de Deus para todos nós. Começar daqui, de mim, eu sou o primeiro. É a gente entender uma coisa, Deus está pronto para fazer algo tão poderoso até dezembro que você não tem noção. Eu estou assim, irmãos, olha, Deus vai surpreender a gente, vai surpreender mesmo, vai surpreender, mas não vai depender de Deus, Ele está pronto para fazer. Agora você precisa tomar uma postura. Muda esse comportamentozinho seu aí. Quando você perceber que a rodinha, fulano fala mal do Beltrano, sai fora ou para o cara na hora. Mano, não vou falar mal de pastor, você nem me pensa, eu não vou nem usar de falar mal de um pastor. No irmão, não vou falar mal do irmão também não. Nós vamos orar e buscar Deus. Já conversou com gente, eu estava falando para a pastora, esse dia eu preguei sobre isso. Se você andar com os 10 espias, você vai achar que a terra não presta. Se você andar com Josué e Caleb, você vai assim, a terra é boa. O problema é a companhia. Tem gente que você tem que só, vai fora. E parece que é uma coisa que aprisiona, né? Não consegue ficar livre dele. João 14, 21, eu quero encerrar aqui. Eu acho esse versículo alguma coisa assim, é muito para a minha cabeça isso aqui. João 14, 21 é uma coisa assim que, eu falar, é um chocolate, é um panetone, é uma coisa boa, isso aqui é uma coisa extraordinária. Olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Agora, presta atenção nisso. O segredo não é ter os mandamentos e guardar os mandamentos. Ai, pastor, o senhor falou uma loucura. Não, não é. O segredo está no relacionamento. Porque tem gente que guarda os mandamentos e não ama Deus. Prova disso é os fariseus. O próprio Jesus chega a dizer assim, olha, faça tudo o que eles falam, mas não faça o que eles fazem. Para eles, eu estou falando, eu guardo. Mas não faz. Tem gente que fala, mas não vive nada do que ele fala. E aí o segredo está aqui no relacionamento. Porque quando você tem um relacionamento com Deus, você o ama. E se você o ama, você obedece. E os mandamentos de Deus não são penosos. E aí há uma promessa, ai meu Deus, há uma promessa aqui. A promessa, ele fala assim, e aquele que me ama será amado por meu Pai. Oh meu Deus. Será amado por meu Pai. E aí ele fala assim, e eu também o amarei. E me manifestarei. Manifestarei a Ele. Essa palavra manifestar no grego é, eu me revelarei a Ele. Sabe o que você precisa nessa noite? De verdade conhecer Jesus.
Mas conhecer Jesus ao ponto de você dizer que nem Paulo fala em Gálatas 2:20. Eu não vivo mais. Eu não vivo mais. Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho na carne, eu vivo na fé, no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Fique em pé, por gentileza. Eu quero orar com você, com todo respeito. Se às vezes a gente fala um pouco, e algumas coisas a gente precisa ouvir, porque eu tenho plena convicção que Deus está pronto para multiplicar você. Ele tem algo na tua vida que Ele quer florescer. Tem potencial aí que Ele quer crescer isso. Mas será que eu e você não precisamos olhar para a nossa vida e falar assim: Deus, eu preciso corrigir essa área da minha vida. Na verdade, isso se tornou uma iniquidade. Você sabe o que é iniquidade? É aquela coisa que ficou tão cauterizada que você não sente mais peso. Aquele pecado não tem mais peso. É uma mentirinha. Aí ficou marca de mentiroso. Não mudou nada. Eu vou dizer uma coisa para você. Hoje é a gente sair daqui e ir para casa, olhando para esse versículo que nós lemos de Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Por que Deus te fez uma nova criação? Porque não é só para você estar na terra vivendo sua nova. Não, Ele quer multiplicar você. Ele quer abençoar você. Ele quer pegar o que você tem de maravilhoso aí e potencializar isso. Ele vai potencializar isso. Mas existe uma coisa que eu preciso que você compreenda a cada dia. Nós precisamos aprender aonde nós estamos andando, como nós estamos conduzindo a nossa vida. A Bíblia diz que Deus não vai cobrar nada além do que você sabe. Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Mas a partir do momento que você tem conhecimento que isso está errado e você pratica, você precisa mudar nisso. Você precisa mudar nisso. Tem uma frase que não é minha. Alguém me falou que talvez ela seja do pastor Eibe. Diz que, ou do pastor Márcio Valadão, não sei. Mas fala assim: santidade gera intimidade, que traz autoridade e que manifesta o poder. Santidade é uma coisa que você vai procurar viver cada dia. Não é que você não vai pecar, não, pode acontecer. 1 João 2 fala assim: se nós pecarmos, temos um advogado junto do Pai. Mas não é uma coisa que tem a prática. Não, aconteceu, errei. Mas a Bíblia diz: santidade gera intimidade. Intimidade traz autoridade. Porque quando você está em intimidade, fulano de tal está endemoniado em tal lugar, chama o Zé, o sei lá, o Beltrano, o Ciclano. Não, eu não posso, não, o diabo vai revelar minha vida. Chama o pastor. Intimidade. Santidade gera intimidade. Intimidade gera autoridade. Porque você tem autoridade. É a mesma coisa que eu estou pregando aqui. Você fala: mas o pastor está pregando que ele não vive. Aí não teria autoridade para falar. E a autoridade manifesta poder. Então a igreja precisa entender isso. A santidade. Consagre-se. Se consagre. Josué 3:5: santificai-vos hoje. Quem tem que se santificar é você. O Espírito Santo vai te ajudar. Santificai-vos hoje, e amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Apocalipse 19. Gente, olha, abre em cima. Olha esse versículo 7. Olha isso. Eu não sei, a gente pode estar na iminência da volta de Jesus, eu não sei. Mas a igreja que vai se encontrar com Ele não é uma igreja mentirosa, suja, falsa. Eu vou casar sábado a Júlia e o Júnior. Eles precisam entender uma coisa: olha, o Juninho não quer encontrar uma noiva cheia de mácula. Ele quer ela bonita, formosa. Ele vai olhar para chegar, ela entrando: é a minha noiva. Você acha que Jesus vai olhar uma noiva cheia de defeito?
Deus está santificando a igreja, mas é passos que eu dou. Olha o texto, Apocalipse 19:7, fala assim, olha: alegremos-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Aí ele fala assim, ó: cuja esposa, quem é a esposa? Nós. A esposa a si mesma já se aprontou. Você que está se preparando, eu preciso estar preparado, porque o meu dia pode chegar a qualquer momento. Jesus pode voltar a qualquer momento. Eu posso partir dessa terra a qualquer momento. Como é que eu estou? Pai, eu oro em nome de Jesus. Eu te peço, por favor, meu Deus, por favor, olhe para nós com um olhar de misericórdia. E olhe para nós, ó Deus, e vê se há em nós, como Davi disse, algum caminho mau. E se houver algum caminho que está errado, eu dou liberdade de o Senhor apontar para a gente. Aponta para mim, fala para cada coração aqui. Porque o Senhor quer fazer uma obra tão poderosa, tão multiplicadora, tão gloriosa, que está faltando essa disposição de mudar. Deus quer encher, mas Deus gosta de ordem. Deus não vai multiplicar gente que está desarrumado na vida. Deus quer que você faça discípulos que se pareçam com você. Gente que vai crescer o evangelho e dizer: eu tenho um discipulador, ele é santo, é consagrado, é ungido. É gente séria, que honra a Deus, que serve a Deus. É gente que me ensina a santidade. Gente que me ensina a viver em Deus, caminhar com Deus. Oh meu Deus, ajuda a gente, em nome de Jesus. Qual é a área da sua vida essa noite que você fala: pastor, preciso corrigir isso aqui? Fale para Deus: Deus, ó, isso aqui me perdoe. Hoje eu vou tomar uma postura firme quanto a isso. Atitude. E aí você vai entender uma coisa: eu vou declarar, como já é quarta profética, eu vou falar uma coisa para você. Cada um de nós, talvez, precisa corrigir alguma coisa na vida. Seja verdadeiro com você mesmo. E ponha-se diante de Deus como nunca talvez você fez. Seja crente. Quando a Bíblia fala para buscar em primeiro lugar o reino dele, vai buscar em primeiro lugar. Primeiro não é primeiro, não é depois, não é segundo. Choveu, fez sol, calor, não sei o que. Estou aqui, vou buscar Deus. Faz um propósito com Deus. Eu vou dizer uma palavra profética como profeta desse lugar. Antes que termine esse ano, você vai se surpreender com o que Deus vai fazer. Não é que você está barganhando, não é barganhando, não. É porque tem coisa na sua vida tão importante, que ainda você está vivo porque Deus tem. E Ele quer multiplicar isso na tua vida. Ele quer encher. Para encher tem que esvaziar isso daí. Esvazia, porque o encher de Deus vai transformar a sua casa. Em nome de Jesus, amém? Amém assim? Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, sua família. E que o Senhor faça honrar você cada dia mais, com dupla honra. E as portas estão se abrindo. Todos os demônios que te perturbam, caia por terra. Se levante em Deus, seja forte. Deus é contigo, vai dar tudo certo. A mão do Senhor está contigo, e isto basta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Levante a tua cabeça, erga a tua mão, aplauda o Rei dos Reis e glorifica Ele. É Ele quem cuida de ti. Você tem pai, você tem um pai, e Ele vai se manifestar, se revelar a você nesses tempos. Receba isso em nome de Jesus.